Em nossa aula de hoje, iremos fazer o estudo do adjetivo. Vocês podem estar fazendo acompanhamento pelo livro de língua portuguesa na página 212. Vamos ver aí. Adjetivo. Para compreender bem a função dos adjetivos, leia esta frase. Era a minha terceira estada na ilha, e mesmo assim, ao pôr os pés nas pranchas podres do cais, me surpreendi. Se retirarmos a palavra podres desse trecho, teremos uma nova frase menos informativa. Observe. Era a minha terceira estada na ilha, e mesmo assim, ao pôr os pés nas pranchas do cais, me surpreendi. Agora, ficamos sem saber como eram realmente as pranchas do cais. Elas poderiam estar podres ou não, molhadas ou não, pintadas ou não. A palavra podre, portanto, nos passa uma informação sobre as pranchas do cais, por isso é um adjetivo. Então, o adjetivo deve ser compreendido como uma palavra ou expressão que traz atributos de um substantivo. Assim, para saber se uma palavra é um adjetivo ou não, é preciso analisar seu sentido na frase. Observe. Quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus podres. Nesse caso, a palavra podres não qualifica Joana. Na verdade, nessa situação, ela significa defeitos, vícios. Assim, ela exerce a função de substantivo, não de adjetivo. Lembrando também que os adjetivos eles concordam em gênero e número com o substantivo. Gênero feminino ou masculino e o número é singular ou plural. Vejamos aí esses exemplos. Papel branco. A gente tem aqui, né? Vocês observam que está concordando aí tanto em gênero como número. Papéis brancos, a mesma coisa. O papéis está no plural e brancos também foi para o plural. Cozinha clara, cozinha aí, no feminino, no singular, clara no feminino singular. Então, os adjetivos eles concordam em gênero e número com os substantivos a que se referem. Aí temos aqui outro exemplo, estantes altas. Estantes altas aí, tá vendo? O mesmo processo, concordou em gênero e número. Livros bons, provas fáceis, roupa cara. Então, tá concordando tanto em gênero como em número. Chamamos de adjetivo pátrio aquele que indica nacionalidade ou lugar de origem de alguém ou de algo. Aí temos aqui, o telefone da China. Nesse caso aqui, nós temos uma locução adjetiva. A locução adjetiva é a expressão formada de preposição mais substantivo ou advérbio, com o valor de adjetivo. E temos aqui ao lado telefone chinês. Chinês aqui funcionando como adjetivo pátrio. Aí nesse exemplo, observe que o grupo da China tem a função de adjetivo, pois qualifica o substantivo telefone, constituindo o que chamamos de locução adjetiva. Veja mais alguns exemplos de locuções adjetivas. Carinho de mãe, fardamento da escola, raio de sol, remédio sem utilidade, alimento fora do prazo de validade. Então, aí são alguns exemplos de locução adjetiva, pessoal. Gênero e número do adjetivo. Como dissemos, o adjetivo sempre se refere a um substantivo. Assim, da mesma forma que os artigos, os adjetivos concordam em gênero e número, ou apenas em número, com o substantivo a que se referem. Adjetivos biformes e uniformes. Os adjetivos biformes, eles apresentam-se no masculino ou no feminino, como alto ou alta, rápido ou rápida, claro ou clara, simpático ou simpática. Observe que esse tipo de adjetivo flexiona-se tanto em gênero quanto em número. Então, os adjetivos biformes, assim como no substantivo, né? Eles se apresentam-se tanto no masculino como no feminino. Aí a gente tem aí, por isso que são chamados de biformes. Os adjetivos uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma, tanto para o masculino como para o feminino, como forte, doce, suave, leve, inteligente, ruim. Então, aí a gente observa, forte. Forte é utilizado tanto para o masculino como para o feminino. Então, assim, é uma única forma. Então, por isso que são considerados adjetivos uniformes. Já, por exemplo, o alto. Alto não.
alto, alta. Nós temos duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, por isso que são adjetivos biformes. Agora, pessoal, vamos ver o grau do adjetivo. Aí temos o grau comparativo. Por meio do grau comparativo do adjetivo, comparamos os substantivos identificando suas características, suas qualidades e seus defeitos. Existem 3 graus de comparação: o igualdade, superioridade e inferioridade. Aí vamos ver aqui, igualdade. O amor é tão importante quanto a paixão. Está aí, fazendo um comparativo de igualdade, tão quanto. Já o de superioridade, o amor é mais importante que a paixão, mais que. Tá vendo que foi utilizado mais que? Então, nesse caso aí, tá dando uma ideia, um comparativo de superioridade. Inferioridade, o amor é menos importante que a paixão, menos que. Tá vendo? Está dando a ideia de inferioridade. Então, aí a gente tem um grau comparativo de inferioridade. Agora temos também o grau superlativo absoluto. O grau superlativo absoluto do adjetivo, ele acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo. Pode ocorrer de 2 modos, sintético e analítico. O sintético forma-se normalmente por meio das terminações íssimo, ílimo e érrimo. Exemplo aí, dificílimo, belíssima e paupérrimo. Então, esse aí, toda vez que tiver essas terminações aí, íssimo, ílimo e érrimo, a gente sabe que a gente tem aí o grau superlativo absoluto. Analítico, forma-se normalmente com o auxílio de um advérbio de intensidade. Muito bonita, bastante alegre, pouco agitado. Muito, advérbio de intensidade, né? É bastante também, pouco também, advérbio de intensidade. Então, aí, toda vez que formasse normalmente com o auxílio de um advérbio de intensidade, a gente vai ter o grau superlativo absoluto analítico. Grau superlativo relativo. O grau superlativo relativo do adjetivo intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade com outros seres. Observe. Superioridade. Ela é a mais interessante de todas as mulheres. Então, nesse caso aí, superioridade, vocês observaram aí que estabelece uma relação de superioridade a mais que os outros, né? Com os outros seres, ou então de inferioridade. Ela é a mais interessante de todas, a mais de todas as mulheres, entendeu? Aí, por isso que a gente tem um grau superlativo relativo de superioridade. O grau superlativo de inferioridade, ela é a menos interessante de todas as mulheres. Então, aí, tem uma relação de inferioridade em relação a todas as outras mulheres. Então, aí é o que a gente chama de grau superlativo relativo. Então, finalizamos aqui o nosso estudo sobre o adjetivo. Agora segue as atividades de hoje.